Olá, bom dia. O tema dessa aula vai ser replicação do DNA e síntese de proteínas. Cada célula, ela sempre surge de uma célula que já existe, né? De uma célula pré-existente. Mas como que dá esse processo? Como que isso acontece? Antes da célula se dividir, ela faz uma duplicação do seu material genético. Só lembrando, né? Qual é a estrutura do DNA, que a gente viu na aula anterior. O DNA ele vai ser formado de duas cadeias. Então, no processo de duplicação, essas duas cadeias, que são duas fitas de DNA, né, que estão emparelhadas, aqui cada uma com suas bases nitrogenadas, com seu açúcar, com seu fosfato, né? Então, elas vão se separar, essas duas fitas de DNA se separam, e cada uma delas vai orientar a produção de uma nova fita que seja complementar, né? E esse modelo ele é chamado de duplicação semiconservativa. Vamos entender como que isso acontece e por que que isso acontece, né? Então, duplicação, porque o que eram? Uma única fita, né? Uma dupla hélice, essa dupla hélice ela vai ser duplicada. Semiconservativa, porque uma dessas duas cadeias de DNA sempre vai ser conservada, né? Então, a metade ela é sempre conservada em cada uma das fitas novas. A primeira etapa dessa duplicação semiconservativa ocorre a separação das duas cadeias de DNA. Isso ocorre por meio dessa enzima, que é a helicase. Segunda etapa, cada cadeia antiga ela vai servir como molde para uma nova cadeia que é complementar. Então, vão se emparelhando bases nitrogenadas novas aqui de modo complementar, né? E vai se formando fitas novas. Os nucleotídeos, né, agora em ordem, sobre uma cadeia molde, eles vão se unir entre si, formando essa cadeia complementar que é idêntica à cadeia antiga. E quem faz isso é essa enzima que se chama DNA polimerase. Então, aqui tem a molécula antiga do DNA, as fitas se abrem e aí surge um filamento novo para cada uma das fitas de DNA. Então, cada uma das moléculas novas, ela herda um filamento original e possui um filamento novo. Após a replicação, né? Então, esse processo de duplicação ou replicação do DNA é um processo extremamente importante durante as divisões celulares, a meiose e a mitose. Só para vocês entenderem, né? Então, aqui ocorre a replicação. Então, cada cromossomo ele passa a ter uma cromátide irmã. Essa cromátide irmã é essa fita de DNA nova que é idêntica à fita anterior. Então, cada cromossomo passa a ter a sua cromátide irmã, que corresponde ao seu DNA já replicado ou já duplicado. E após a divisão celular, olha, cada célula nova tem uma dessas moléculas novas do DNA. Então, o processo de replicação, ele vai ser um processo extremamente importante para a divisão celular. Dá uma pausa e vamos pensar nessas respostas aqui. Uma célula humana possui 46 cromossomos. Após a duplicação do DNA, quantos que ela vai ter? Responde aí antes de passar para frente. Se ela duplicou, ela vai passar a ter 92 moléculas de DNA. Qual é o modo pelo qual uma molécula de DNA se reproduz? Como que se chama esse modelo? Letra A, né? Duplicação semiconservativa. O material hereditário nos seres vivos é o DNA. DNA é a sigla para letra B, ácido desoxirribonucleico. Qual das alternativas melhor define o que é um gene? Nós vimos isso em uma das aulas anteriores. O que é um gene? É o mesmo que cromossomo? Qualquer segmento da molécula de DNA? Qualquer um? Não, existem boa parte da molécula de DNA é não codificante, então nem toda ela vai formar um gene. Conjunto de moléculas de DNA de uma espécie? Não, isso é cariótipo, né? O nosso cariótipo é 46, quer dizer, nós temos 46 moléculas de DNA. Letra D, né? Um segmento de DNA que transcreve uma molécula de RNA e traduz uma proteína. Qual das alternativas melhor explica a replicação do DNA? Molezinha. Não é replicação semiconservativa? Semiconservativa quer dizer que cada molécula nova herda metade da antiga. Então, é terceira aqui, né? Olha só, cada uma herdando metade da antiga. Observe a fita de DNA e indique qual alternativa possui a fita que é complementar.
Só lembrando, né, isso daqui, essas letrinhas correspondem às bases nitrogenadas, que é adenina, timina, guanina e citosina, que sempre vai se ligar de modo que é complementar. Adenina com timina, guanina com citosina. Então, a gente tem que procurar quem é complementar a essa fita aqui. Então, tem que começar com timina, né? Adenina liga-se com uma timina. Então, já excluímos a letra B. Depois, uma timina vai se ligar a uma adenina. Guanina se liga com uma citosina. Citosina com guanina. Já achamos a resposta, né? Porque, olha, CCT vai dar GGA. Então, é a letra A. Treinem bastante isso, hein? Bom, então falamos como que o DNA produz uma molécula nova de DNA, que é a duplicação semiconservativa. Mas o DNA, ele além de ser a informação hereditária, ele também é a informação pela qual a célula consegue receber ordens, né, para ela produzir as proteínas que são correspondentes. Cada gene vai ser responsável pela produção de uma proteína. Como que essa informação genética vai ser transformada em uma proteína? Então, isso envolve dois processos, que é a transcrição gênica e envolve o processo de tradução da proteína. Cada cromossomo ele vai possuir apenas uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA pode ter de 10 centímetros e mais de 150 milhões de nucleotídeos. Então, esse trechinho aqui, que é responsável pela produção de uma proteína, é que corresponde a um gene. Quantos genes a gente tem? Milhares, né? Temos vários genes. Cada gene ele vai determinar a produção de uma molécula específica de RNA, que é um tipo de material hereditário também, né, em algumas espécies, no caso de alguns vírus, né, são vírus de RNA, mas no nosso caso, esse RNA ele vai ser muito mais funcional. Então, ele ajuda a célula a fazer alguma coisa. Esse RNA, ele transcreve. O que é transcrever, gente? É copiar. Então, o DNA, ele não sai do núcleo. O DNA fica guardadinho lá no núcleo. O que esse RNA, ele faz? Ele vai lá no núcleo, transcreve o código genético, ou seja, ele copia essa informação genética, e aí, esse RNA sai do núcleo e leva essa informação lá para o ribossomo. Porque nós já aprendemos isso. Qual é a função do ribossomo? Produzir proteína. Então, o ribossomo vai ler essa informação do RNA e vai traduzir essa informação que está codificada em várias letrinhas, que são as bases nitrogenadas, ele vai converter, né? Traduzir é converter. Uma linguagem que está codificada em letrinhas em uma proteína. Como que isso acontece? Vamos ver isso devagarinho, né? Então, só para a gente entender um esquema bem interessante, olha, DNA. Quando o DNA produz outra molécula de DNA, é a replicação ou duplicação semiconservativa. Quando o DNA é transcrito numa molécula de RNA, é a transcrição, né? Então, é a cópia, ele vai ser copiado numa molécula de RNA. E quando esse RNA ele é convertido em uma proteína, é a tradução. O que é genoma? Genoma vai ser o conjunto de todas as moléculas de DNA de uma espécie. Então, é no nosso genoma que vão estar presentes os genes, né? Então, todos os nossos genes estão no nosso genoma, que é o nosso DNA. Né? E hoje em dia é possível fazer mapeamento genético. Então, a gente pode conhecer quais são todos os nossos genes. Né? Se a gente tem genes para determinadas características, algumas tendências, algumas doenças. Isso é extremamente importante para que a gente possa se prevenir. Né? Então, aqui eu coloquei uma matéria bem legal, então leiam isso aqui com calma, né? Que as pessoas podem fazer o aconselhamento genético para saber qual a probabilidade de ter filhos, né, com doenças genéticas, anomalias genéticas ou até mesmo alguns tipos de deficiências, verificação de doenças futuras como diabetes, hipertensão, vários tipos de câncer. Então, isso é importante para que a gente possa tomar mais cuidado, né? Então, a ideia não é viver com karma, já pensando, esperando uma doença, mas a gente poder se prevenir, né, do aparecimento dessas doenças e que no futuro isso não seja nenhuma surpresa, a gente tenha o acompanhamento médico para isso. Confirmação de doenças genéticas existentes, transmissão de doenças genéticas hereditárias, diagnóstico genético, né, pré-implantacional, até mesmo, né, para a questão de formação de futuros embriões. Então, vamos lá. Então, nós temos lá o gene bonitinho, né? Então, esse gene, ele vai ser
copiado por uma molécula de RNA. Esse RNA é o RNA mensageiro. Existem 3 tipos de RNA. Primeiro, a gente vai falar só do mensageiro. Todo RNA ele vai ser produzido a partir de um molde de DNA. Isso vai acontecer lá dentro do núcleo. Primeira etapa da transcrição. As 2 cadeias de DNA se separam. Então, a molécula helicoidal de DNA, ela se separa. E aí, o RNA ele vai se ligando aqui e fazendo a sua cópia, né? Então, observem como que isso acontece. Olha, ele vai se conectando. Guanina com citosina, timina com adenina, e aí uma diferença. O RNA ele não tem timina. Então, aonde é a adenina, vai se ligar uracila. Olha, AU, GC, o restante é normal. Vai se formando a molécula de RNA. Depois, essa molécula de RNA, na terceira etapa, ela vai se soltar. Então, mais uma vez, prestem atenção. O RNA mensageiro ele vai ser complementar, né? E quem vai fazendo essa conexão aqui na fita é RNA polimerase. E aí, essa molécula de RNA, depois ela vai se soltar. Olha, então, e o DNA volta ao normal, o DNA só fica no núcleo. E o RNA vai embora lá para o ribossomo para ele resolver os seus problemas, né? Então, só para a gente entender, né? Então, existe uma região promotora dos genes para a RNA polimerase saber onde é o lugar certo que ela vai se encaixar, e aí ela vai realizando a transcrição e formando a molécula de RNA mensageiro. Existem 3 tipos de RNA, né? Um é esse que a gente está falando dele agora, o RNA mensageiro, que é o molde da molécula de DNA, que é codificante, né? Esse RNA mensageiro, ele vai ser lido sempre de 3 em 3 bases nitrogenadas, que a gente chama de códon. Por exemplo, AUU é um códon. Não, desculpa, que a RNA não tem T, né? Então vai ser UAC. GGG. Então, ele é sempre lido de 3 em 3. Então, cada códon são 3 bases nitrogenadas. A função dele é informacional. O RNA ribossômico é o que vai formar o ribossomo. Então, ele forma a estrutura do ribossomo. Pronto. E o RNA transportador é aquele que vai trazer os aminoácidos que são correspondentes àquelas bases nitrogenadas, aqueles códons, e é o que vai realmente formar as proteínas. Cada proteína ela vai ser codificada por esses códons. Cada 3 bases nitrogenadas corresponde a um códon que dá origem a um aminoácido e o conjunto de aminoácidos forma as proteínas, né? Respondam para mim, então. Olha, abaixo está representado o filamento 1 de uma molécula de ácido nucleico presente no interior do núcleo de uma célula vegetal. Qual seria a sequência correta encontrada na molécula de RNA mensageiro transcrita a partir do filamento 2? Então, olha, aqui nós temos o RNA mensageiro, que foi produzido a partir desse filamento do DNA. Primeira coisa que precisa ser feita é a complementaridade aqui, né? Então, olha, C com G, T com A. Então, isso aqui fica G, A, G, G, C, T. E aí, a partir dessa molécula 2, é que a gente faz a transcrição do RNA mensageiro. Aonde é um G, um C. Aonde é um A, U, né? Porque a adenina se liga na uracila, no caso do RNA mensageiro. Então, façam, depois me digam o que vocês encontraram. E agora, esse RNA mensageiro, que é uma cópia transcrita lá do DNA, ele vai sair do núcleo. Ele sai do núcleo e ele vai se ligar ao ribossomo, que é o ribossomo que faz a síntese de proteína. Quando ele se liga lá no ribossomo, começa a tradução gênica, porque a cada 3 bases, o RNA transportador ele vai trazer um aminoácido, que é uma substância química que vai compor a proteína, que é correspondente. Por exemplo, olha, esse códon aqui, AUG, ele corresponde a uma metionina. O RNA transportador vem e encaixa uma metionina. AUC, isoleucina. UCG, serina. Então, ele vem colocando e vem encaixando cada uma delas. E no final tem um códon de parada. UAA significa que ele encerra ali a minha proteína. Então, existe o código genético, né? Então, os cientistas eles já sabem como que funciona essa codificação, né? Então, reparem bem aqui, tudo isso daqui, olha, essas 4 formas aqui, citosina, citosina, uracila, citosina, 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 tudo isso vai formar uma prolina, alanina, que são substâncias químicas dos aminoácidos.
isso acontece, a tradução vai ocorrer no citoplasma da célula, né? O RNA ele vai estar ligado ao ribossomo, e o RNA mensageiro ele sempre vai se associar a um RNA transportador que carrega esse anticódon, que é o aminoácido correspondente, né? Existe um aminoácido de início, que é sempre o A ou G, que corresponde à metionina. Então, prestem bastante atenção, olha. Aqui é o RNA mensageiro conectado ao ribossomo e os aminoácidos vão se encaixando e a proteína vai crescendo. Então, prestem bastante atenção no esquema. Olha, primeiro a transcrição, que ocorre no núcleo. Então, esse que está sendo encaixado aqui é o RNA mensageiro, fazendo essa cópia do material genético. O RNA mensageiro sendo transcrito. Onde que isso acontece? No núcleo. RNA mensageiro transcrito. Esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo e vai lá para o citoplasma. Chegando no citoplasma, ele vai ser traduzido. O ribossomo se encaixa e os aminoácidos vão sendo encaixados. E aqui a proteína vai sendo formada. Isso é uma proteína, um conjunto de aminoácidos. Terminou, a proteína vai se soltar. Um outro exemplo, né? Só para ficar bem claro. Então, sempre começa com uma metionina e depois esse RNA mensageiro ele vai sendo lido e a proteína vai aumentando. Então, resumidamente, né? Olha lá, RNA mensageiro copia o DNA, RNA transportador traz os aminoácidos, que é a tradução. E aí a proteína ela vai crescendo. Então, respondam e qualquer dúvida podem me enviar.